Olá, o Câmara Notícia começa agora com os destaques de hoje. Você confere uma entrevista com o ex-ministro Renato Janine Ribeiro no quadro de educação. O vereador quer pagamento de bônus aos professores do Estado. E Câmara destaca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Tudo isso você confere agora no Câmara Notícia. O vereador Carlão do PT fez uso da tribuna para protestar contra a truculência da PM com os ex-funcionários da MAB. Eles estavam sem salário desde dezembro e ocuparam as instalações da fábrica. A gente apresentou um requerimento, uma moção de protesto contra a Polícia Militar pela ação que fizeram contra os trabalhadores da MAB. São trabalhadores e trabalhadoras que estão sem receber os seus salários desde dezembro e estavam na porta da empresa para fiscalizar, não deixar com que a empresa desaparecesse com as máquinas, como fizeram com os seus salários. Foi com muita truculência que a Polícia Militar agiu naquela empresa, impedindo, inclusive, que o advogado do sindicato pudesse acompanhar a retirada dos trabalhadores da fábrica, e de uma fábrica aonde os mexicanos deixaram de pagar os trabalhadores há muitos meses. Inclusive os trabalhadores com doença ocupacional que foram demitidos, não receberam seus direitos, não sabem quando vão receber e foram impedidos de ficar e permanecer na fábrica para assim pressionar e garantir os seus direitos. E essa ação, nobres colegas, com certeza está sendo preparado também aqui para a unidade de Campinas. E eu penso que essa casa, nós precisaríamos prestar essa solidariedade de apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras da MAB que estão sendo excluídos dos seus direitos trabalhistas e também sofrendo com a repressão violenta da Polícia Militar ao desocupar as empresas. Nave-mãe da Gleba B recebe o nome do prefeito Francisco Amaral. Aprovado em turno único de discussão, o projeto de lei que nomeia a nave-mãe da Gleba B, na região do Parque Osiel, de prefeito Francisco Amaral. O objetivo do autor da proposta, vereador Jairson Canário, é de homenagear o ex-prefeito que morreu em 28 de janeiro de 2016, aos 92 anos de idade. Eu tenho o prefeito Chico Amaral como pai da ocupação do Parque Osiel. Por causa dele foi que aconteceu da gente ter nossa moradia hoje. Então, a creche é um lugar onde as crianças iniciam seus primeiros ciclos de vida. Então, para nós, nada mais importante do que dar essa homenagem àquele que nos acolheu na cidade de Campinas, nos ajudando a ter nossa moradia. Em seu último mandato, em 97, quando os moradores da região sofriam pressão para deixar o local, Chico Amaral se engajou à luta deles e declarou a área de utilidade pública. Então, o nome da creche da Gleba B, que faz parte do ZEL, o nome do prefeito Francisco Amaral para nós, se tornou um motivo de muito orgulho e carinho pôr o nome dele naquela creche. O vereador Carmo Luiz apresentou uma moção que apela ao governo estadual para manter o pagamento de bônus por mérito aos professores e funcionários do Estado. O documento deve ser votado nesta quarta-feira. O governo do estado cancelou o pagamento do bônus por mérito aos professores e funcionários da rede no fim de março. Esta foi a primeira vez desde que o bônus foi criado em 2008 que ele vai deixar de ser pago. A decisão levou o vereador Carmo Luiz a protocolar uma moção de apelo que pede para que o direito seja mantido. Nós, como cidadãos, entendemos que não é possível fazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada, sem que haja educação. E nós percebemos um equívoco, uma barbárie, na verdade, por parte do governo estadual, que infelizmente fez mais essa
barbárie com os professores, tirando já um direito adquirido, algo que realmente beneficiava, que incentivava os professores a trabalharem. O bônus por mérito é concedido a professores e funcionários de escolas que superam as metas estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. A justificativa para o fim do bônus é que o valor vai ser revertido em reajuste para a categoria. Para os professores, o acréscimo ao salário seria de 2,5%, bem abaixo da inflação. Na Câmara de Campinas, o documento do parlamentar deve ser votado na 19ª reunião ordinária. Essa moção realmente vem repudiando e dizendo ao governo que nós não aceitamos. Nós estamos com todos os professores, eu tenho certeza que pais e alunos também estão, porque nós sabemos a importância da educação na vida dos nossos filhos, na vida da nossa sociedade. E a seguir, veja novidades do Museu dos Esportes em Campinas. Agora é lei. O Museu dos Esportes já está vinculado à Secretaria Municipal. Veja mais. O prefeito Jonas Donizete sancionou a lei de autoria do vereador Marcos Bernardelli do PSDB, que altera a lei original que criou o Museu dos Esportes para que a instituição, que até então era subordinada à Secretaria de Cultura e Turismo, passe a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes. Essa lei ela foi da lavra do ex-vereador e eterno vereador Antônio Rafur aqui nessa Casa Legislativa. E àquele momento, em dezembro de 93, ela foi sancionada pelo então prefeito José Roberto Magalhães Teixeira também. A Secretaria de Cultura ela abarcava não só a Secretaria de Cultura, como também a Secretaria de Esportes e de Turismo. Agora, com a consumação e com a criação já da Secretaria de Esportes, nada mais correto e justo que esse museu para lá seja alocado. Então essa modificação é de um inciso da lei que transfere à Secretaria de Esportes o Museu do Esporte em Campinas, deslocando da Secretaria de Cultura para as dependências da Secretaria de Esportes. Segundo o vereador, a mudança surgiu após uma demanda dos atletas em Campinas. Tem uma gama de situações do esporte amador na nossa cidade. E ali está muito bem representado. Que hoje, é lógico, não está indevidamente na Secretaria de Cultura, mas está, poderá e deverá estar mais até, entre aspas, né, bem cuidado, bem armazenado, bem historicamente delineado na Secretaria de Esportes. Quero crer que vai surtir o efeito desejado. No último sábado foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e o professor Alberto comentou na tribuna a importância do dia para a cidade. Na última reunião ordinária, o vereador professor Alberto foi à tribuna e falou sobre o projeto de lei dele que colocou o Dia do Autismo na cidade. Este vereador teve a oportunidade, eu diria até com muita alegria, com muita honra, ter sido o vereador que apresentou nessa casa e fomentou o debate no dia 3 de junho de 2013, eu trouxe para essa casa para que nós pudéssemos colocar, inserir no calendário municipal de eventos o Dia da Conscientização do Autismo. O professor Alberto comentou a preparação dos educadores escolares. Primeiro que como professor, a gente aprende a lidar, a estar atento para as crianças, porque quanto mais rapidamente se identifica o autismo, obviamente dá-se todas as condições de trabalharmos com essa criança. Segundo o vereador, é fundamental a identificação da doença logo no início. Então é importante que as pessoas, os professores, os pais, os cuidadores de creche estejam atentos para estarem observando essas crianças, porque pelo menos 60% das crianças com autismo apresentam os sinais. Uma vez identificado que o processo de desenvolvimento está alterado, a criança deve ser examinada por um especialista, para que o diagnóstico seja feito e os tratamentos reconhecidamente eficazes sejam instituídos.
o vereador lembrou o trabalho da Escola Tiquira de Campinas e de todos aqueles que se dedicam a dar melhores condições aos autistas. Eu quero, senhor presidente, parabenizar a Escola Tiquira, que trabalha com crianças especiais, e toda a população que trabalha para identificar e ajudar e dar qualidade de vida para a criança autista e para os seus familiares. O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, abriu a série de encontros mensais do compromisso Campinas pela Educação 2016, realizado pela FEAC. Janine, além de ex-ministro, também é professor de Ética e Filosofia na USP. Ele abriu o evento com uma palestra sobre os direitos humanos e a educação, onde destacou os principais pontos que levam ao debate do tema. Hoje nós vamos ver o que ele falou sobre isso e também a opinião sobre outros assuntos relacionados à educação. Para você conseguir promover uma igualdade de oportunidades entre pessoas, para que as pessoas possam disputar a vida sem terem grandes prejuízos, como é o caso no Brasil dos mais pobres, que vão para a disputa com uma tremenda bola de ferro pesada, de chumbo, amarrada nas pernas. Para você não ter isso, precisa da educação. Segundo o ex-ministro, a educação é parte de um conjunto que leva a uma melhor qualidade de vida. A educação, para reduzir a desigualdade social, é importante, mas levando em conta que ela não é tudo. Quer dizer, você tem que ter uma distribuição de renda melhor, você tem que ter casa, tem que ter transporte, tem que ter emprego, tem que ter saúde. Agora, se você tiver tudo isso junto, o efeito disso multiplicador é grande. Você, o que você passa a ter? Quer dizer, uma boa educação te ensina procedimentos de cuidar da sua saúde. Uma boa saúde te dá condições de fazer, de se dedicar melhor aos estudos e por aí vai. Então, é um trabalho conjunto de tudo isso. Ele disse ainda que é preciso educar para os direitos humanos para que assim haja mais respeito em relação às diferenças. Mas há outro aspecto que é educar para os direitos humanos, que é você explicar às pessoas que têm certos valores que ao longo, praticamente no mundo todo, ou pelo menos nos países democráticos, que hoje são mais de metade da população do mundo pela primeira vez na história, desde que caíram as ditaduras da América Latina e desde que caíram as ditaduras comunistas, é então educar as pessoas para terem um respeito ao outro e ao caminho que o outro trilhe. Você não impor preceitos, preconceitos de um ao outro, aceitar a diversidade e entender que justamente a diversidade ela enriquece em vez de ela bloquear alguma coisa. Perguntado sobre as deficiências da educação brasileira, Janine apontou que é necessário uma igualdade de direitos na sociedade. A coisa que mais falta na sociedade brasileira é você ter uma igualdade de direitos, sabe? Aí não é só educação. Você precisa ter uma situação que acabe com a miséria. Aliás, a miséria está praticamente acabada. Miséria igual você não ter comida, alimentação, renda suficiente para repor sua força de trabalho, sua força de viver, repor sua saúde. Você tem miséria quando cada dia que você está morrendo um pouco porque você não teve as proteínas, vitaminas e tudo que precisa para se manter. Você tem pobreza quando você tem o suficiente para se manter, você não está morrendo aos poucos, não está adoecendo além da conta, mas você não tem condições de fazer compras de bens de consumo duráveis ou de bens duráveis em geral. Um pobre dificilmente terá uma casa. Um miserável, ele não tem nem a vida dele, a rigor. A vida dele é abreviada severamente. O ex-ministro também falou sobre o que acha que deveria ser priorizado no cenário da educação brasileira atualmente. Uma seria o Pronatec para garantir melhores salários através da qualificação. A outra é em relação à educação infantil. Se calcula que dos 6 aos 8 anos se deva alfabetizar as crianças que estão na escola pública. Na escola privada, geralmente no fim do 2º ano você já tem mais condições de alfabetizar. E uma coisa que é muito importante dizer, antes dos 6 anos, alfabetizar é duvidoso. Não é uma coisa, não é recomendável você pegar uma criança de 3, 4 anos e já ir alfabetizando, que elas brinquem,
sabe? Isso é fundamental. O que fazem na Suécia, o que fazem na Finlândia. Finlândia é o atual xodó da educação mundial. Não é mais a Coreia do Sul com seu sistema autoritário e repressivo, e a Finlândia com um sistema muito mais liberal e muito mais focado no crescimento, no florescimento do ser humano. E o Câmara Notícia fica por aqui. Tchau e até a próxima. Até a próxima.